avivamento. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão presencial, vocês que estão online, podem se assentar, pega a Bíblia. Abra o coração. Provérbios, você vai no capítulo de número 4. Daqui a pouco você vai participar da ceia do Senhor. Provérbios capítulo 4. Vamos ler do versos 20 em diante. Você que está com a Bíblia, pode abrir, você indo na sua casa. Provérbios 4, versos 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas instruções, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração. Pois são vida os que acham, e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a perversidade da boca, afasta de ti a corrupção dos lábios. Os teus olhos olhem sempre à frente, e o teu olhar esteja fixo no que está diante de ti. Observa a vereda por onde andas, e todos os teus caminhos sejam retos. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Diga amém. Faça uma breve oração nesse momento. Daqui a pouco você vai participar da ceia do Senhor. Você já adorou a Deus. Agora é você e Deus. Paulo nos orienta a apresentar o nosso corpo, também a nossa alma e o nosso espírito para Deus, que é o nosso culto racional, para que nós venhamos a ter o nosso entendimento ampliado, a nossa mente alcançada, nosso coração curado. Ceia do Senhor. Ministra o coração de cada pessoa, do mais novo ao mais velho, aqueles que estão em casa, aqueles que estão, Deus, longe, todos possam ser unidos, meu Deus, pelo Teu Espírito, e aqueles que ainda vão assistir, meu Deus, sejam grandemente alcançados e abençoados. Sabemos, meu Deus, que, como a Tua palavra nos diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, pois deles são as saídas da vida. Jesus disse que a boca fala que o coração está cheio. Deus, nós queremos cura nessa noite, e sabemos que para curar o coração do homem, somente a Tua palavra. Obrigado. Ministra o nosso coração, Espírito Santo. Nós consagramos alguns minutos agora, Pai, de plena atenção à Tua palavra. Em nome de Jesus, diga amém. Se você orou, diga amém. Se você não orou também, diga amém. A ministração dessa noite fala sobre a cura do coração. A cura do coração. O coração tipifica o espírito e é um dos principais órgãos do ser humano. Se o coração parou, acabou a vida.
E tudo que o inimigo quer fazer, usando situações ou usando pessoas, é ferir o nosso coração. Quando o coração está ferido, nada está bem. E Deus, Ele quer curar o coração. E o inimigo, ele faz de tudo para machucar o coração do ser humano. Às vezes usando situações, usando pessoas. Às vezes pessoas que você nem imagina que poderia te machucar, te machuca. O nosso coração é o maior tesouro que nós temos. Porque nele nós carregamos toda a nossa história, personalidade, sentimentos, sonhos. Mas infelizmente, muitas pessoas não se dão conta disso. Você pode ver que hoje as pessoas, eu digo assim, num relacionamento, seja ele até mesmo dentro da igreja, no seio familiar, na sociedade, vivemos numa sociedade super violenta, onde quanto pior, melhor, agressividade dentro dos lares. E as pessoas muitas vezes entram em nossas vidas e pisam sem cuidado, sem respeito, sem amor. As pessoas não pensam mais na outra pessoa. E por isso que existem pessoas decepcionadas, feridas, que parece que nunca vão cicatrizar. Então, a maioria das doenças vem de corações, almas machucadas, feridas por palavras, por situações. Elas passam por relacionamentos que foram desprezadas, o desprezo, o abandono, formam feridas na alma, no coração, que muitas vezes é difícil de cicatrizar. E essas pessoas que foram humilhadas, traídas, depois elas lutam para tentar reconquistar a autoestima. Tem muitas pessoas que têm a autoestima muito baixa, porque foram machucadas, foram feridas, e no novo relacionamento, quando tentam um novo relacionamento, elas já entram inseguras. Duas coisas afastam nós de Deus, marque aí, ó. Agora eu quero começar a ministração sobre a cura do coração. Primeira coisa, o pecado afasta o homem de Deus. Mas um coração machucado também afasta a pessoa de Deus. Pode ver que a pessoa de repente fala, se chateei com tal coisa na igreja, sai da igreja. De repente ela está numa boa empresa, mas houve uma confusão, aconteceu algo e ela quer sair. Então, o pecado e o coração ferido nos afastam de Deus. Provérbio 26, 23 fala assim: dá-me, filho meu, teu coração e os teus olhos agradem dos meus caminhos. Algumas versões falam, vejo o meu caminho. E por que Deus pede o coração? Para Ele tratar do nosso coração. E esta palavra que Deus pediu para que ministrasse, tem tudo a ver com aquela música que o Marcelo, que vocês cantaram, música nova, que o Marcelo estava ensaiando. O nosso coração, por que dar o nosso coração para Deus? Por que dar o nosso coração para Deus? Por que fala dar o coração? Por quê? Quando estamos em pecado, o nosso coração ele fica rebelde. Quando o nosso coração está machucado, ele fica rebelde. Um coração machucado, ele fica vingativo. As pessoas, quando elas são agressivas, por que elas são agressivas? Porque o coração está machucado. Toda pessoa agressiva tem um coração machucado. Pessoa que tem um coração curado não é agressiva. Pessoa que tem um coração curado é uma pessoa de paz, não de guerra. Então, quando nós entregamos o nosso coração a Deus, ele é curado ou domesticado. Não é nenhuma criação selvagem. Se não domesticar,
ela não convive com você. Ela pode te atacar. Ela pode te atacar. Um animal, quando não é domesticado, ele é violento. Quando é domesticado, ele fica mais calmo. E nós precisamos entregar o nosso coração. Quando estamos com o coração ferido, nós nos parecemos mais com animais. Incrível, né? Dos 12 espias, 10 disseram o quê? Nós parecemos gafanhoto. E eles não eram gafanhoto. E por que eles disseram isso? Porque tinham um coração ferido, tinham um coração machucado, tinha medo na vida deles, tinha traumas. Então tem uma ideia muito errada da vida, das situações. Preste bastante atenção, que Deus quer curar o teu coração. Não sei se você já fez exame naquela máquina de ultrassom, que você entra dentro da máquina lá. Eu acho um barato que você recebe uma recomendação: não se mexa. Fica nem no culto, você deve não se mexer, deve procurar ficar bem calmo, bem tranquilo. E eu não sei se você já fez esse exame. Se você se mexer, o que acontece? Volta tudo do início. O exame que dura 30, 40 minutos, chega a durar 2, 3 horas. Então a cura depende muito também do nosso posicionamento. Do nosso posicionamento. Se você lê lá em 2 Samuel, quando Davi manda chamar Mefibosete. Mefibosete era o quê? Neto de Saul, um príncipe. E ele fica 20 anos lá em Lodebar, e quando ele volta, quando ele encontra com Davi, o que esse rapaz, esse jovem disse para o rei Davi? Quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? Eu sou um cachorro morto. Olha a ideia que ele tinha dele mesmo, um cachorro morto. Por que ele disse que ele era um cachorro morto? Porque ele estava com o coração traumatizado. Então, quando o coração está traumatizado, nada está bem. Por que às vezes a pessoa não se dá bem na família, não se dá bem na igreja, não se dá bem na rua, não se dá bem na empresa, não se dá bem em lugar nenhum? Porque está com o coração machucado. Quando o nosso coração ele é curado, nós começamos a nos dar bem, sabe com quem? Primeiramente conosco mesmo. Porque se você não se dá bem com você, se você não se aceita, se você não está de bem com a vida, com você mesmo, com quem que você vai se acertar? Com ninguém. E muitas vezes é o coração machucado, só que nós temos que permitir, e eu creio que essa noite vai haver cura, é ceia, amém? Quando estamos com o coração machucado, quando nós estamos com o coração machucado, parecemos animais. Quando nós temos o coração curado, nós nos parecemos com gente. E você é gente, diga, eu sou gente. Um coração curado, ele está sempre disposto a servir. Por que as pessoas têm dificuldade de servir? Não é que elas não queiram servir, coração machucado. Primeira coisa uma das primeiras opiniões que surge quando o coração está machucado, você fala assim, ninguém merece nada. Ninguém merece ajuda de ninguém. Porque o coração está machucado. E aqui em Provérbios 4:23, você leu comigo, fala que se tem uma coisa que você tem que guardar, guarde o teu coração. Para que ali são as saídas da vida. O nosso coração precisa ser curado para que nós tenhamos saúde nas diversas áreas da nossa vida. A pessoa que está com o coração machucado, ela pode estar passeando, ela pode estar de férias, não está bem. Ela nunca vai ficar bem. Porque só vamos ficar bem se o nosso coração for curado. Se o nosso coração for curado. Entenda isso. E hoje é noite de curar o coração. Aleluia, diga amém. Então o nosso coração precisa ser curado para que nós tenhamos saúde. Provérbios 4:23, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida, ou as fontes da vida. Lucas 6:45, a boca fala que o coração está cheio.
Você pode ver que você começar a conversar com as pessoas, elas começam a reclamar, elas começam a falar mal. É muito difícil ter um diálogo saudável. É muito difícil. Mesmo sendo um profissional qualificado. Mesmo sendo um profissional qualificado. Vamos estudar alguns pontos. É uma mensagem breve. Vamos estudar alguns pontos importantes para a cura do coração. São 3 pontos que nós vamos colocar aqui. Primeiro ponto. Talvez você nem tenha ideia qual seja. Perdoar. Porque a pessoa, quando se esbarra com um, se esbarra com o outro, aí ela tem um problema na igreja, ela não perdoa o irmão. Tem um problema no trabalho, não perdoa o companheiro de trabalho. Tem um problema em casa, ela não perdoa o seu familiar. Ela vai ficando pesada, ela vai ficando cansada. Então, o perdão não é uma opção, é uma ordem de Deus. Porque na oração do Pai Nosso, que é um resumo, né, um modelo de oração, um dos itens que Jesus colocou ali é perdoar. Perdoa aqueles que te ofendem. O perdão, preste atenção, o perdão não tem força para mudar outra pessoa, mas ele tem força para te libertar. Quando você perdoa, você se torna livre. E quando você não perdoa, você carrega aquilo contigo. Você deita, está com aquilo na cabeça, você levanta, está com aquilo na cabeça. Só atrapalha. Porque nós temos um limite. Nós temos um limite. E a nossa mente não pode ser uma mente tóxica. Você pode ver que às vezes as pessoas não conseguem fazer quase nada. Por quê? Porque a mente está carregada de pensamentos tóxicos. Pensamentos que não edificam. Pensamento que não traz paz, que não traz alegria, não traz nada. Então o primeiro ponto, você marca aí, são só 3. Perdoar, liberar perdão, não é uma capacidade nossa, mas é o Senhor que nos capacita. Não existe nada mais libertador e nada mais que cure o nosso coração do que quando nós perdoamos. Quando nós perdoamos, Cristo, Ele foi e é um grande incentivador do perdão. Diga, eu preciso perdoar. Daqui a pouco nós vamos orar e você vai lembrar de pessoas que você precisa perdoar. 70 vezes 7. Lembra quando Pedro fala para Jesus? E se o meu irmão pecar, devo perdoar 3 vezes, 4 vezes? 7 vezes? Jesus diz, não digo 7, mas 70 vezes 7. E 70 vezes 7, só os fortes entendem. Só os fortes entendem. Pessoas que não perdoam, guardam mágoas, rancor, espírito de vingança. Espírito de vingança. Se você puder, depois você lê Deuteronômio 32, 35, que nos incentiva a perdoar. Que nos incentiva a perdoar. Todas as vezes que o nosso coração quiser voltar a ter sentimentos de ira, vingança, precisamos entender que o Senhor nos colocou num lugar em que não precisamos mais disso. Então Deus nos chamou, Deus nos perdoou, para que nós também perdoássemos. Para que nós também perdoássemos. O coração curado nos coloca numa nova dimensão, onde nós não precisamos mais vingar ninguém. Não precisamos mais vingar ninguém. Se você ler a Bíblia lá em Romanos, você vai encontrar um versículo em que a Bíblia fala assim: não vingueis a vós mesmos. Tiago, irmão de Jesus, fala assim: na ira do homem, na vingança do homem, Deus não opera a justiça. Quando nós não perdoamos e você fala, eu vou acertar conta com aquela pessoa, Deus não pode operar nada. Então a Bíblia fala para você, não
vingar a você mesmo. Não vingue a você mesmo. Por quê? Porque Deus, Ele é a nossa justiça. Você pode dizer, Deus é a minha justiça? Independente da idade que você tem, eu tenho certeza que você já teve vontade de matar alguém. Eu já tive vontade de matar um monte de gente. Porque isso é o ser humano. Mas, veja bem, existe um Deus justo. Existe um Deus justo. E o perdão nos liberta do que fizeram conosco. Quando você libera perdão, começa quando você cura do teu coração. Mas enquanto você não liberar o perdão, a cura não vem. A cura depende do perdão. Por isso que perdoar não é opção, é uma ordem. Perdoa. E seja livre, e seja feliz. Tem um pensamento que diz, você quer ser feliz por alguns minutos? Vingue-se. Você quer ser feliz pro resto da vida? Perdoe. Perdoe pai, perdoa mãe. Nós temos família e viemos de gerações, muitas pessoas, filhos que não perdoam o pai que não perdoava o avô que não perdoava o tataravô. É uma cadeia maligna que vai laçando as pessoas. Mas nós alcançamos misericórdia. Aleluia. Nós alcançamos misericórdia. O perdão pode não mudar outra pessoa, mas deixa você livre. Dos filhos de Deus, perdoar não é uma opção, é um mandamento. Então, primeira coisa, perdoar. Perdoa. Não é fácil, mas é possível. Perdoa. Você vai ver só como é que a tua vida vai começar a ter mais agilidade nas coisas. Perdoa. Diga, hoje é noite de perdão. Segundo ponto que você vai anotar aí. O primeiro foi perdoar. O segundo, conversar. Marca aí, conversar. O diálogo é muito importante. O diálogo é fundamental. Então marca aí, conversar. O ser humano, sem dúvida, precisa conversar. Muitas vezes, foi criado apenas para obedecer, apenas seguindo ordens, apenas ouvindo, apenas sendo ferido. Mas precisamos aprender a dialogar. Você pode ver que Jesus, Ele nos chama para um diálogo. Deus fala, vinde, arrazoemos, conversamos. Às vezes, qual foi o grande problema de Adão e Eva? Diálogo, falta de diálogo. Às vezes, dentro da casa, falta diálogo e sobra agressividade. Às vezes, dentro da igreja mesmo, às vezes no trabalho. O diálogo é muito importante, marque aí. O diálogo é muito importante. Precisamos desenvolver ideias, ter relacionamento com outras pessoas. Precisamos aprender a conversar sobre nossos sentimentos. As pessoas, muitas vezes, elas se fecham a ponto de ter que procurar um consultório, ou psicológico, ou psiquiatra. Porque você sabe que se for segurando, uma hora explode. Uma hora explode. Então nós precisamos falar dos nossos sentimentos, pois isso nos ajuda a encontrar a resposta para eles. Pai e mãe, conversar com os filhos, chamar os filhos para um diálogo, falar, não tem como conversar, tem. Muitas vezes não tem como trazer eles no nível que nós estamos, desça você no nível que ele está. Quando Elias estava na caverna, o profeta, que papelão, né? Deus desceu, foi até a caverna. Deus não falou lá do céu, Elias, o que você está fazendo aí embaixo?
Ele diz: Elias, que fazes aqui? Deus estava lá com Elias na caverna e tirou ele de lá. Quantos profetas não estão na caverna? Quantas pessoas que chegam em casa se trancam, não tem diálogo, estão na caverna. Caverna não produz felicidade para ninguém. Parece que é uma aparente segurança, mas não, porque caverna é lugar de entrar urso e animais ferozes, cobra, gostam de morar nesses lugares. Então, quando nós achamos que estamos na caverna sozinho, que ninguém está sabendo que nós estamos lá, nós estamos com animais peçonhentos, muitas vezes demônio atormentando. Então, nós precisamos entregar o coração para uma cura. Entenda isso. Dialogar. Eclesiastes 4, você lê depois: melhor é serem dois do que serem um. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai daqueles que está só, pois caindo não haverá quem o levante. Companheirismo. Companheirismo. Comece a partir de hoje, comece a tentar facilitar a vida das pessoas. Se você for para complicar a vida de alguém, você fala: eu não vou fazer isso. Seja um facilitador. E você vai ver só como é que a tua vida vai mudar. Deus vai levantar pessoas para te abençoar. Deus vai criar situações que você vai ficar assim, como diz o outro, de queixo caído. Falar: mas por que isso? Porque você se tornou um facilitador. Você é uma pessoa que perdoa, você é uma pessoa que ajuda, uma pessoa que conversa, uma pessoa que anima e ajuda as pessoas. Aleluia. Salmo 38, 4 diz assim: as minhas iniquidades quer traspassar a minha cabeça, não, já traspassaram a minha cabeça com carga pesada, são demais para minha força. Eu vou ler de novo, Salmo 38, 4. As minhas iniquidades já ultrapassaram a minha cabeça, com carga pesada, são demais para minha força. Muitas vezes são peso. A pessoa vai ficando pesada. Sabe aquela pessoa pesada? Está sempre de cara amarrada, sempre pronto para dar um coice, para não dizer para dar um bote. Lá em Gênesis 2, o que Deus fez? Tudo que Deus fez, Ele falou assim: é maravilhoso, não foi? Numa coisa só que Deus não gostou. O que é que foi? Não é bom que o homem esteja só. E engraçado que tem gente que pensa que a palavra de Deus aqui é só para casamento. Como eu ministrei ontem na Várzea. Às vezes pessoas pensam assim, que a palavra de Deus era para ontem. Não, a palavra de Deus é para ontem, para hoje e para amanhã. Na hora que não pensais virá o Filho do Homem, a pessoa fala: segunda vinda de Jesus. Não. A palavra de Deus vale para ontem, para hoje e para amanhã. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Então a palavra de Deus, ela é para ontem, para hoje e para amanhã. Não é bom que o homem esteja só. E às vezes você pode estar no meio de uma multidão e estar sozinho. Você pode estar sentado do lado de uma pessoa, encostado de uma pessoa, e você pode estar se sentindo sozinho. Porque falta relacionamento, falta diálogo, falta conversa. Você pode ver que Jesus, todas as pessoas que foi para Jesus, Ele chamou para um diálogo. Ele sempre conversava com as pessoas. Ele sempre perguntava o que estava acontecendo, o que a pessoa queria. Quando o Bartimeu fica na frente dele, todo mundo sabe que ele queria cura, mas Jesus falou: o que você quer que te faça? Chama para um diálogo, para a pessoa se expressar. Porque onde a pessoa consegue expressar, a cura. Se você for num consultório de psicólogo, principalmente, ou de psiquiatra, o que você vai fazer? Você vai falar. Quem mais vai falar é você. Porque muitas vezes a fala está na cura da pessoa. Só o fato dela falar. Agora preste bem atenção. Tem um outro lado da moeda. As pessoas não têm muita paciência para ouvir os outros. Você pode ver, se você começar a falar 5 minutos, a pessoa já está tirando a atenção de você. Então, Jesus, Ele é paciencioso para nos ouvir. E nós que somos cristãos, temos que ter um pouco de paciência também para ouvir as pessoas. Então, o que nós precisamos?
Ó, quem não perdoa e tenta vingar os seus modos, não confia na justiça de Deus. Isso está escrito na Bíblia. Quem tenta vingar a si mesmo, não confia na justiça de Deus. E nós precisamos confiar mais na justiça de Deus. Precisamos melhorar o nosso diálogo. Diga, eu preciso melhorar o meu diálogo. Muitas vezes nós somos, às vezes, agressivos. Às vezes uma palavra dói mais do que um tapa. Somos grossos muitas vezes. Nós precisamos treinar a ser mais longânimo. Ser mais longânimo. Principalmente com pessoas que estão próximas de nós. Porque hoje nós estamos juntos. Amanhã pode ser que o nosso ponto de ônibus já chegou e nós vamos descer desse ônibus e você vai ficar sozinho. Nós não sabemos a hora. Então, precisamos melhorar o nosso diálogo, o nosso relacionamento entre pais e filhos. A última palavra do Velho Testamento, se você quer marcar, Malaquias 4:6, a última do Velho Testamento. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa é a última palavra do Velho Testamento. Ele virá e converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, onde não tem um diálogo saudável, onde não tem um relacionamento saudável, tem maldição, tem problema. E tudo que o diabo quer é isso. Porque já pensou quando você sai do teu trabalho, ou sai da igreja, ou sai de um passeio, você precisa ter um lugar, um ninho de paz para você voltar. Nossa casa tem que ser um pedacinho do céu. Nossa casa tem que ser um pedacinho do céu. E vai depender muito de nós. Muito de nós. Enquanto que um diálogo sadio, olha só, traz paz, bênção e segurança para o lar. A falta do diálogo, ou um lar que vive em constante conflito de palavras, atrai coisas ruins, até mesmo maldição. Se você quiser ler Provérbios 18, 21, Efésios 4, 29, Colossenses 4, 6, Tito 2, 8. Então, a Bíblia fala assim, olha, as nossas palavras, elas precisam ser sempre agradáveis, temperadas com sal, para saberdes como deveis responder cada um. Quando nós entregamos o nosso coração para uma cura, Deus ele vai colocando sabedoria no nosso coração. E você vai conseguir coisas que você nem imagina. As pessoas vão ver isso em você. As pessoas vão favorecer você porque elas vão ver isso em você. Eu vivi isso bem recente, a apóstola Auxiliadora é testemunha disso. De uma pessoa que precisava de algo e foi num profissional, e a pessoa pagava, e pagava até à vista, e a pessoa diz o quê? Diz, não faço. E a pessoa veio para mim e falou, puxa vida, cara, não faz. Eu falei, fica calmo. E eu fui lá e conversei com o cara. E você sabe o que aconteceu? Ele falou, para você eu não posso negar. Mas por que é isso? Porque é o teu comportamento diante das pessoas, é a tua palavra, o teu diálogo, é a tua conversa com as pessoas que vai fazer toda a diferença. Posso ouvir amém? E para concluir e participarmos da ceia, então perdão, perdoa, diálogo, principalmente em família. Conversa primeiro. Não vai tirando conclusões precipitadas. Checa primeiro, diálogo, conversa. E para terminar, o terceiro ponto. Se você quer anotar o terceiro ponto, é se decidir. Cura do coração, se decidir. Você precisa decidir. O que é decidir? O futuro ele é criado, você já aprendeu, pelas atitudes que tomamos, não pelas desculpas que damos. Então você precisa decidir. Josué, quando ele fala assim para o povo,
Escolham quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. É uma decisão. É uma decisão. Então você precisa decidir. E na minha casa, eu sempre digo, você quer ter razão ou você quer ter paz? Ah, eu quero ter razão, então abra a mão da paz. Não, quero ter paz, então abra a mão da razão. Porque às vezes tem pessoa que quer sempre ter razão em tudo. Abra a mão da razão. Eu prefiro a paz do que a razão. Então, terceiro ponto, você precisa decidir. Decidir se as pessoas que nos relacionamos em casa, na igreja, no trabalho, na sociedade que vivemos, também querem ser curadas. Antes de curar alguém, pergunte se ela está disposta a desistir das coisas que o deixam doente. Porque às vezes a pessoa não quer ser curada. Fala, não acredito. Lógico que tem. Lógico que tem. Tem pessoas que não querem ser curadas. Mas tem pessoas que querem ser curadas. Olha só, com certeza nós precisamos aprender a saber o que queremos. A dúvida sempre nos deixa em dívida. Marque isso. A dúvida sempre nos deixa em dívida. E Deus, Ele quer nos libertar. Você já ouviu o dia desses sobre a dúvida e nos libertar da dívida. Muitas dívidas, às vezes você acha que você está devendo, porque você tem dúvida. Então, quando Deus cura a dúvida, as dívidas vão desaparecer, tanto financeira quanto emocional. A pior dívida não é financeira. O pior trauma nosso não é dinheiro, gente. O pior trauma nosso são sentimentos errados que nós aceitamos numa boa. Como eu preguei ontem lá, não sei se alguém de vocês assistiram, nós acostumamos com as coisas boas, infelizmente acostumamos com as coisas ruins também. A pessoa se acostuma com aquilo. Aquele homem estava ali, ele estava acostumado com aquilo, era normal para ele, não era normal para Deus. Deus não concordava com aquilo. Deus não concorda de ver a gente sofrendo. Deus não concorda de ver a gente chorando toda hora, inseguro, com medo, sendo maltratado, não. Comece a valorizar você, não é brigar com ninguém, comece a valorizar você, comece a dar respeito para você. Você vai ver só como que as pessoas vão começar a te respeitar. Porque começa de nós, parte de você, aquilo que você vai colher, não parte dos outros. Essa é uma boa notícia. O teu futuro não depende do que está acontecendo. E muitas vezes nós achamos que o que está acontecendo é que vai decidir o nosso futuro. Não é. O que vai decidir o nosso futuro é o que você está fazendo. Posso ouvir amém? Então fica tranquilo. Fica tranquilo. Aleluias. A dúvida em relação às promessas de Deus tem deixado muita gente endividada com Deus e com o mundo. Precisamos aprender a saber o que queremos. A indecisão causa muita brecha para o engano, confusão dentro de nós. Então, a indecisão, ela causa brecha e muitas vezes traz engano na nossa vida. A indecisão. Nós não podemos ser indecisos. Nós não podemos ser indecisos. A confusão muitas vezes, nós nos tornamos inconstantes e inconsequentes. Não conquistamos nada, porque a pessoa quando ela é inconstante, ela não conquista. Começa, não avança, começa, para. Não podemos ficar indecisos, seja pelo medo de perder algo, seja pela insegurança, ou seja pela intimidação. Muitas vezes nós somos intimidados. Nós somos intimidados às vezes por circunstâncias, por situações. Você pode ver que os animais, principalmente selvagens, a primeira coisa que eles fazem é rosnar, é mostrar os dentes, é se arrepiar. A cobra mostra a língua e balança o guizinho dela, vou atacar.
Para quê? Para nos intimidar. O diabo, ele quer nos intimidar. Quantas vezes o diabo já disse para você que você não é capaz? Que de repente você não é um bom pai, que você não é uma boa mãe, que você não é um bom filho, que você não é isso, que você não é aquilo. Isso não vem de Deus, isso não vem do Espírito de Deus, eu tenho certeza absoluta. Isso vem do cão. E muitas vezes nós vamos permitindo. E por que nós vamos permitindo? Porque o coração está machucado. E hoje, já estou terminando, nós já vamos cear. Coração ferido. Eu vou dar um exemplo para você. Eu gosto de dar exemplo sempre para vocês entenderem. A maioria de vocês acho que nasceram na cidade, né? Pouquíssimos aqui acho que nasceu em sítio, fazenda, ou tem experiência assim com animais, de cuidar de rebanho grande de gado. O animal quando fica, preste bem atenção, imagina um animal que todos vocês conhecem, boi, gado, 300, 400 cabeças de boi, 1.000, 2.000 cabeças de boi solto na fazenda. Para o interior do estado de São Paulo é bastante comum isso. O animal, ele reconhece quem trata dele, ele reconhece o peão, o capataz que cuida e aquelas coisas todas. Olha que coisa interessante, pega isso trazendo para o espiritual. O animal, quando ele está machucado, isso é muito forte. O animal, quando ele está machucado, por exemplo, qual que seria a lógica? Se aproximar do dono, para o dono ver, falar, poxa, ele está machucado, olha. Está vendo esse animal? Todos os outros estão correndo, ele veio, nos aproximou, vou cuidar dele. Então, quando nós estamos machucados, o normal seria se aproximar de Deus. Pelo contrário, quando nós nos machucamos, nós nos afastamos de Deus. O animal, quando ele está machucado, ele se afasta do dono. Você vai achar que é loucura da minha cabeça, mas não é. Que a natureza ensina muito. Duas coisas eu creio que passa pela cabeça, que você sabe que os animais, eles pensam. Eles pensam e às vezes pensam melhor do que nós. Duas coisas devem passar pela cabeça do animal. Duas coisas. Uma, de trazer preocupação para o dono. Porque ele vai mostrar um machucado para o dono vai ficar preocupado. Ou também, sei lá o que vai acontecer, como que vai ser esse tratamento. Seja verdadeiro, a maioria daqui, absoluto, não gosta de ir em médico. Tenho certeza disso. A maioria daqui não gosta de ir no médico. Eu não gosto. A maioria daqui, ninguém gosta de ir para o dentista. Porque a gente sabe que vai doer, vai tomar injeção. E quando você entra na mão do médico lá, ele é autoridade sobre você. Se ele falar, eu vou dar uma injeção, não tem como fugir. Então, passa essas coisas pela cabeça. Então, quando o inimigo machuca o nosso coração, principalmente vocês que são intercessores, orem a respeito disso. Em vez de se aproximar, falar, olha, eu me chateei. A pessoa se afasta. O animal se afasta. O animal se afastou. Por isso que é fantástico. Eu não sei se você está viajando comigo, mas a pessoa que cuida dos animais, quando ele vê um animalzinho meio afastado, ele já fica de olho, porque ele fala, vamos pegar, vamos se aproximar, porque ele está com problema. Porque isolamento é morte. Ele já começa a se isolar. E tudo que o inimigo quer fazer é isolar você. Isolar da igreja, isolar da sociedade, isolar em casa. E você vai se sentindo sozinho, com quem falar. Por isso que o celular tem sido amigo de muitas pessoas. Mas nós precisamos voltar a ser amigo de Deus. Nós precisamos voltar a ser amigo do nosso discipulador. Pode aplaudir. Amigo dos nossos amigos. Como é bom quando você encontra alguém que você pode desabafar, que você pode falar. E para nós consagrarmos a ceia, precisamos ter claro em nossa mente o que queremos, sem medo de querer, sem medo de sonhar e sem medo de profetizar. Não tenha medo de profetizar.
precisamos ter identidade e expressar o que queremos. Diga amém. Diga identidade e se expressar. A gente precisa se expressar. A gente precisa se expressar. Em casa, procure melhorar o diálogo. Isso é muito importante. Porque quando o diálogo está bem ajustado, não tem como o inimigo entrar. Procure o acordo, como foi ministrado ontem, o acordo. Diálogo. Diálogo, isso é muito importante. Fecham as brechas. Precisamos não só querer, mas também lutar por aquilo que nós queremos, até que conquistemos, ou até que o Senhor nos mostre que Ele tem algo melhor daquilo que nós estamos querendo. Essa ministração aqui, só estou fazendo porque Deus me deu uma ministração que eu me empolguei muito sobre vista ou visão. Assim, que a gente gosta mais de animada, mais avivada e tal, né? O Espírito Santo, ele falou, não adianta nada você ministrar isso aqui se as pessoas estiverem com o coração machucado. É a mesma coisa chegar, ei, vamos para a festa, você está com o coração arrebentado. Que festa? Que festa? Vou fazer o que na festa? Então tem que curar o coração. Isso é muito importante, coração curado. Coração curado. Aleluia. Coração curado não tem dificuldade para obedecer. Uma boa maneira de medir coração é se você não tem problema para obedecer. Coração curado não tem problema para obedecer. Jesus tinha um coração curado, ele tinha um problema para obedecer? Tinha nada, ele encarou a cruz. Ele encarou a cruz. Então, o coração curado, ele não tem problema para obedecer. E quem obedece, conquista, realiza, vive milagres e vive mais. Aleluia. Quando você deixa, olha que legal, e nós já vamos participar da ceia. O pessoal da ceia já pode se preparar aí. Louvor se vai vir em cima. Quando você deixa, grave isso aqui, o que eu quero terminar aqui, olha. Antes de terminar isso aqui, Gênesis 32, ontem eu também comentei isso aqui, eu acho isso aqui fantástico. Quando Jacó lutou com o anjo. Todos vocês acho que já passaram pelo encontro. Jacó lutou com o anjo a noite inteira. E o interessante é que eu vou perguntar de novo, quantos anos tinha Jacó? 76 anos. Quantos anos você tem? Jacó tinha 76 anos. 76 anos vivendo com uma identidade errada. O que Jacó fazia? Ele enganava e era enganado, enganava e era enganado. E ele não era Jacó, ele era Israel. Ele estava vivendo com o coração de Jacó, não, o coração dele era Israel. Então Deus, Ele não quer ver você como Jacó, Ele quer ver você como Israel. Como Israel. E para terminar, quando você deixa de ser aquilo que você é, não tem como, preste bem atenção, se você entender isso aqui é uma chave. Falei de Jacó exatamente por causa disso, Jacó e Israel. Leia, é que você precisa ler muito Bíblia, você vai lendo a história de Jacó. Dali para frente, quando ele se torna Israel, ele estava com 76 anos, ele estava ali. O que ele estava fazendo? Ele estava deixando para trás a família dele, ele estava deixando para trás os bens, estava deixando muita coisa para trás. Ele estava deixando pendência. Isso é muito ruim. Você tem que levar a tua vida resolvida. Você tem que levar a tua vida resolvida fisicamente e principalmente espiritualmente.
Aí que Jacó fica ali e quem continua é Israel. O que Israel faz? Qual a primeira atitude dele? Ele estava fugindo do irmão. Imagina, ele só tinha um irmão, estava fugindo do irmão. Você acha que esse cara ia ter paz em algum lugar na vida? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Voltou a encontrar com o irmão. E qual era o posicionamento do irmão em relação a Jacó? Eu vou matar Jacó. E encontrou com Israel. O que ele fez? Pulou, abraçou e deu um beijo nele. Porque ele queria matar Jacó, não Israel. Muitas vezes os nossos pensamentos, a nossa identidade vai nos levando para um caminho que não é o caminho que Deus quer que nós trilhemos. Não estou nem falando de salvação. Você acredita que você é salvo? Então você é salvo. Mas não basta ser salvo. Deus quer que você tenha uma vida abençoada aqui na terra. Amanhã, feriadão, 7 de setembro, que você tenha um ótimo feriado. E para encerrar, então, quando você deixa de ser aquilo que você é, você se torna aquilo que é para você ser. Quando você deixa de ser. Se você trabalha dentro de uma empresa e é promovido, você tem um cargo. Quando eles te promovem, o que acontece? Você deixa de ser, digamos, auxiliar de contabilidade, por exemplo, e passa a ser, sei lá, um contador. Você deixa. Na vida espiritual é a mesma coisa, só que às vezes nós não queremos deixar. Nós queremos carregar Jacó nas nossas costas. E você não tem que carregar isso. Então, repetindo, perdão. Primeira coisa, perdão. Segunda, conversar, diálogo. E o terceiro, decidir. E agora nós vamos participar da ceia do Senhor. Já vou passar o microfone para a apóstola aqui, ela já vai estar. Se coloque em pé. Você que está aqui. Você que está na sua casa. Eu gostaria que você tivesse um